É muito bom estar aqui mais um sábado. Se você nos visita pela primeira vez, eu quero dizer que você é bem-vindo aos Inconformados. Nós somos o grupo de jovens aqui da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Nos reunimos aqui, às vezes num sábado sim, um sábado não. Agora, nesse início do ano, nesses 2 primeiros meses, nós estamos nos reunindo a cada 15 dias. E nós estamos com uma série chamada Crescer. A necessidade de amadurecer em tempos superficiais. Há 15 dias atrás, eu ministrei sobre comprometimento líquido, que muitas vezes acaba nos afastando de Deus e faz com que nós venhamos viver uma vida superficial, distante da presença de Deus, mas também em todas as áreas da nossa vida. O comprometimento líquido faz com que nós venhamos viver uma vida superficial, sem nos comprometer com nada, sem fixar as nossas raízes. Mas para nós crescermos em tempos superficiais, amadurecermos de acordo com o que a palavra nos diz, para que nós venhamos crescer e amadurecer cada vez mais, nós não só devemos nos comprometer com as coisas, mas também nós devemos ser constantes. E esse é o tema da palavra de hoje, constância. O desafio do século. Talvez esse seja o maior problema nosso como sociedade, que é ser constantes, ser firmes, ter um propósito bem definido, ter disciplina de viver uma vida bem-sucedida, no caminho correto, de acordo com a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A verdade é que a maioria esmagadora de nós que estamos aqui, incluindo eu, mas a sociedade como um todo, é que nós somos uma sociedade inconstante, uma sociedade que não tem firmeza na sua palavra. A vida de uma pessoa inconstante é uma gangorra, é uma eterna gangorra. Horas está bem, horas está mal. Horas está feliz, horas está triste. Quando está com dinheiro, está torrando, está alegre. Quando está sem dinheiro, está depressivo, a vida é uma porcaria, quer se enterrar num buraco e não quer mais sair de lá. A verdade é que a maioria de nós somos assim. Às vezes na sua área financeira, na sua área amorosa, vamos dizer assim. Muitas vezes você é inconstante no teu trabalho, você é inconstante nas disciplinas espirituais, orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer um devocional. A verdade é que em várias áreas da nossa vida nós vivemos essa inconstância. E a inconstância, ela é uma armadilha que acaba nos impedindo de colher os frutos da persistência. Quando eu sou inconstante na minha vida, eu acabo sendo impedido de colher os frutos que uma vida persistente, uma vida de disciplina, poderia trazer para a minha vida. Então, quando eu faço isso, eu acabo sendo uma pessoa inconstante. Mas o que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é aquela pessoa que tende a mudar de ideia com facilidade, dependendo da situação, e é uma espécie de Maria vai com as outras das circunstâncias. Então, a inconstância é algo extremamente ruim, porque as atitudes e as opiniões que a pessoa tem, tudo isso fica à mercê do quê? Das instabilidades da vida. Então, dependendo da circunstância que a pessoa está passando na vida dela, ela muda de ideia, de pensamento, de decisão, e ela muda o rumo da sua vida. Muitas vezes brigou com o namorado, já muda o rumo da vida, termina, vai seguir outra coisa, encontra uma dificuldade na faculdade, tranca a faculdade e não segue em frente. É uma pessoa sem disciplina, sem persistência, uma pessoa que não segue para frente. O inconstante, ele não tem firmeza, ele não tem perseverança ou ele não tem segurança. Tudo isso acaba fazendo com que uma pessoa inconstante não seja confiável. É uma pessoa totalmente que você não pode confiar. Porque ela dá a sua palavra hoje, amanhã ela vai fazer outra coisa. Ela não vai seguir aquilo que ela propôs a fazer. Agora eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Fazer umas perguntas para você e responda isso para você. Não precisa falar alto aí, que senão todo mundo vai ficar olhando.
Você já deixou de cumprir uma promessa porque desanimou no meio do caminho? Uns já balançaram a cabeça aqui. Você já propôs ler a Bíblia inteira e não chegou nem ao Êxodo? Iniciou o ano, vou ler a Bíblia. Começou ali, os 30 primeiros dias ali de janeiro, faceiro. Daí começou, falta 21 capítulos ali de Gênesis. Quantos capítulos tem Gênesis? Alguém sabe aí de cabeça? Misericórdia, 51, gente. A pessoa acaba desistindo. E daí vai passando o tempo, ela não consegue permanecer. Já começou um curso e desistiu quando o conteúdo ficou mais desafiador em algum momento? Iniciou um curso, uma faculdade, algo do tipo, e no meio do caminho você desistiu? Já começou a ir à academia, essa daqui é fato, né? Começou a ir à academia, fez o planinho de 12 meses ali da Smart Fit ou dessa nova engenharia do corpo, e foi, se juntar tudo, não fez um mês. Quem já fez isso? A Gabi está rindo ali porque ela já fez. Já propôs a fazer devocional diariamente? Isso daqui não adianta nem ler, né? Mas abandonou a ideia porque não sentiu vontade? Já começou e desistiu várias vezes de uma mesma atividade ou projeto? Se você já fez alguma dessas coisas, possivelmente a maioria esmagadora de vocês já deve ter feito, possivelmente você seja uma pessoa inconstante em algumas áreas da sua vida. E o mais interessante é que quando eu leio tudo isso, eu dou um check em tudo isso. No final de dezembro ali, no início de dezembro, eu sentei com o Ezequiel para a gente fazer o planejamento do ano dos inconformados. Vamos fazer uma série? Vamos iniciar com uma série. Geralmente no início do ano, nós almejamos algo para o futuro. Então veio o nome da série, Crescer. Nós almejamos crescer. Quem não quer crescer no ano de 2024? Quem não quer ser bem-sucedido, buscar mais a Deus, conseguir uma pessoa para casar, para namorar? Todo mundo quer crescer. Ninguém quer ficar estagnado na vida. E nós começamos a pensar e a orar quais seriam os assuntos. Lançou, vamos fazer sobre comprometimento. Beleza, comprometimento. Constância. Deu outro nome lá, que vai ser o próximo culto. Aí eu pensei comigo, constância, eu não vou pregar. Misericórdia. É até pecado tu pregar algo que tu não vive. Falei, eu falei para o Ezequiel, cara, eu sou a pessoa mais inconstante que tem, eu não consigo fazer isso. Aí ele olhou para mim e falou assim, tu tem um mês e meio aí para você ser constante, então. E eu saí dali e eu já tentei iniciar uma mudança na vida milhares de vezes, não é de hoje. Já sou nego velho nisso. Eu falei, vou mudar. E comecei a mudar aos poucos. Aí o pastor Gilberto teve uma pregação dele, acredito que muitos lembrem, sobre ser bem-sucedido. E teve uma frase dele que me marcou muito. Como, geralmente, quando eu ia iniciar uma mudança na minha vida, eu pensava lá atrás, no passado, nas vezes que eu tentei concluir algo e não terminei, eu me prendia muito nisso. E o pastor Gilberto falou bem assim, se você quer ser bem-sucedido, esqueça o teu passado. Não se prenda às coisas que já passaram, você não vai mudar a realidade do que aconteceu. Mas olhe para o futuro, almeje algo para o futuro e mude. Aquilo ali abriu a minha mente. De todas as vezes que eu já tentei mudar na minha vida, aquele momento foi o mais impactante para mim. Porque eu falei, cara, o que eu estou me martirizando com o passado? Vamos olhar para frente, vamos mudar. E a partir daquele momento, gente, eu decidi na minha vida uma mudança. E ali eu iniciei um processo de mudança na minha vida. Para hoje, faz pouco tempo, um mês e pouco, mas hoje eu tenho propriedade para falar com vocês. Mas é pouco tempo. Dane-se. Eu sou constante agora. Azar. Hoje, até como diz o CR, um dia de cada vez. Por hoje, está tudo certo. Então, hoje eu posso pregar. Na próxima semana eu já não sei, mas hoje eu posso. Então, eu estou vivendo isso na minha vida. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes, eu quero dizer que Deus ele nos chamou para sermos constantes. Quando nós lemos ali em Tiago, capítulo 1, versos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim, Tiago falando sobre nós como cristãos. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago está falando que aquele que tem a mente dividida e é instável, é inconstante, ele não recebe nada do Senhor, porque ele não consegue firmar sua palavra. E o que ele não consegue receber do Senhor? Lá no verso 4 ele diz,
É necessário que ele cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O que nós recebemos de Deus quando nós temos uma vida constante? Nós crescemos, que é aquilo que nós queremos, mas também Deus não deixa que nada nos falte. Eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando das nossas necessidades básicas, daquilo que Ele tem prometido para nós. Mas ao contrário disso, uma pessoa que não é constante, que tem a mente dividida, que é instável, ela não recebe nada. É uma pessoa vazia. E é disso que eu quero falar. Ser instável desagrada a Deus. Uma certeza que nós devemos ter na nossa vida é que a inconstância, ela mata o nosso crescimento. Ela mata o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Você não consegue crescer espiritualmente, você não consegue crescer no seu trabalho, você não consegue crescer nos seus estudos, você não consegue crescer no seu relacionamento, você não consegue crescer em nada, você fica estagnado. Porque a inconstância causa isso na nossa vida. E quando nós somos inconstantes, nós acabamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós. Olha o que é a frase de um cantor norte-americano, um cantor gospel, acredito que alguns conheçam. Eu não vou ler o nome dele porque eu não sei ler, o inglês ainda não me pegou. A verdadeira tragédia, ele diz, não é morrer, mas é viver a vida que Deus planejou para mim. A verdadeira tragédia não é você morrer. A verdadeira tragédia é você não conseguir viver aquilo que Deus tem para você. E uma pessoa inconstante acaba não vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para ela. Mas Deus é maravilhoso e Deus pode mudar a nossa vida. Eu estou há 10 anos nessa caminhada, batalhando, tentando crescer, tentando mudar, tentando ser mais constante. E depois de 10 anos, Deus abriu a minha mente. Deus conseguiu transformar a minha realidade. E eu poderia fazer como os coaches. Eu tenho aqui 5 chaves para você vencer a inconstância. Eu poderia sair vendendo aqui o cursinho. Se eu começasse a postar no Instagram, e as coisas acontecendo na minha vida, e eu mostrando, aqui, eu lá na lanche com o Ezequiel, ia ficar uma beleza, todo mundo ia comprar o curso. Mas nada daquilo era meu. Mas eu poderia estar vendendo. Poderia estar fazendo um negócio assim, postando no Instagram, vivendo a minha vida. Mas a verdade é que nós não precisamos disso, gente. Hoje em dia, o que mais tem são pessoas inconstantes. Que olham lá no Instagram, o cara com uma vida boa, e o cara mete um cursinho lá de R$19,90, R$79,90, R$999,90, 10 vezes de R$99, 10 vezes de R$9. E, gente, eles vendem a rodo. Porque as pessoas acham que mudar é... Estralou o dedo, tu muda. Comprou o curso, mudou a tua vida. E isso chama atenção. Se isso chamar a tua atenção, já está valendo a pena. É simples. Não é baseado naquilo que eu sei ou aquilo que eu penso. É baseado na palavra de Deus. Naquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Que nós venhamos entender isso e que você venha sair daqui com algo prático para crescer no ano de 2024. Para que seja um ano próspero na tua vida. É isso que Deus quer para nós. Que você cresça, que você amadureça, que você consiga entender as mudanças que o mundo está ocasionando na nossa vida e você seja sal e luz no mundo. É isso que Deus quer para a nossa vida. E isso está baseado num texto que fica lá em Salmos, no capítulo 119, onde o salmista diz o seguinte: estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre até o fim. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Muitas vezes nós lemos isso e passa despercebido. Mas quando você está caminhando com Deus, num nível de intimidade, Deus ministra na sua vida através dos pequenos textos. Você lê algo desse tipo e você consegue extrair muitas coisas. Por isso que a palavra de Deus é viva. E a primeira chave, que eu vou até jogo para vocês recebem, que nem os coach faz, é que você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão. O salmista, ele inicia dizendo o seguinte: estou decidido a cumprir os teus estatutos. Sem uma decisão firme, você não consegue vencer a inconstância. Não uma decisão pautada em algo que você não faz nem sentido de como você vai fazer,
mas uma decisão com planejamento, onde você consiga ter uma ação em cima disso. Ele diz: estou decidido a cumprir os teus estatutos. O salmista, ele não está tomando uma decisão boba ou infantil. A decisão que ele está tomando aqui é uma decisão: eu preciso mudar. Eu estou disposto a cumprir os teus mandamentos. Quando eu escutei aquilo que o pastor falou, eu falei: eu estou disposto a mudar a minha vida. Eu estou disposto a transformar a minha realidade. Porque não é possível que todo mundo... Tu lê os livros, os caras, eles caminham nas nuvens. Eu falo: mas que desgraça essa minha vida, que eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque não era constante nas disciplinas espirituais. Não lia, não orava, não jejuava como deveria ser. E é isso que ele está falando. Para iniciar a nossa mudança, nós precisamos decidir mudar. E isso implica o quê? Em um esforço. Implica uma mudança, algo que nós devemos fazer. Essa decisão do salmista, ela não serve somente para cumprir os propósitos de Deus. Quando ele fala: eu decido cumprir os teus estatutos, cumprir a tua palavra. Mas isso também serve para a nossa vida em todas as áreas. No nosso trabalho, a nossa saúde, que muitas vezes nós não cuidamos da nossa saúde. Implica nos nossos relacionamentos, em mudar como eu me vejo, nos meus estudos, em todas as áreas da minha vida. Decisão e indecisão são duas coisas opostas. Ou você decide, ou você vive em cima do muro indeciso. Nós só temos duas opções. Ou você decide iniciar algo na sua vida, ou você vive sempre na indecisão, deixando a vida te levar de um lado para o outro. Você tem que decidir para onde você está indo. Quinta-feira agora eu estava fazendo uma pesca subaquática. Estava eu, Ezequiel, o Pancas. E eu estava feliz da vida, pescando, ali feliz. E eu mergulhei. Quando eu voltei, eu me deparei com um monte de pedra. E naquele momento, eu deixei a vida me levar. E o que a vida fez? Estraçalhou minhas pernas. Estou com as pernas aqui toda ferrada. Porque me jogou nas pedras e cortou tudo minhas pernas. Porque eu não tive uma decisão de o que eu vou fazer. E fiquei instável. Fiquei ali à mercê das circunstâncias. E muitas vezes é isso que nós fazemos na nossa vida quando nós não tomamos uma decisão firme em seguir um propósito fixo na nossa vida. Mas não só você precisa decidir algo na sua vida. Porque a decisão, beleza, todo mundo consegue. Mas a partir de que você toma uma decisão na sua vida, você precisa manter uma consistência. E essa é a segunda chave que nós devemos entender. O salmista diz: eu estou decidido a cumprir os teus estatutos para sempre e até o fim. Quando eu tomo a decisão, é o primeiro passo que eu dou para uma mudança. Para uma mudança na minha vida. Mas para que isso tenha efeito, eu tenho que manter isso com consistência. Tem que ter algum sentido. Tem que ter um objetivo. Não adianta eu só tomar uma decisão, muitas vezes baseada na nossa emoção, e não ter consistência. Você não conseguir manter isso ao longo do tempo. Não adianta eu iniciar uma academia que eu não vou conseguir manter. Iniciar uma dieta que eu não vou conseguir manter. Fazer um plano de leitura bíblica que eu vou ler 13 versículos por dia, sendo que eu não leio nenhum. Ter uma meta de 40 livros no ano, e eu não li um livro no ano passado. Não vai adiantar de nada. Não vai mudar. Você só vai manter e vai alimentar a sua inconstância. Não vai mudar. Por isso nós precisamos ter consistência. Se você não tiver consistência no compromisso, na decisão que você tomar, você será afetado por qualquer circunstância. E sabe como nós visualizamos se você está sendo consistente na decisão que você tomou? Através do comportamento. Como você pode ter a certeza que eu, Felipe, mudei e estou procurando ser uma pessoa mais constante na minha vida? Através do meu comportamento. Através das coisas que eu venho fazendo na minha vida. Geralmente, quando eu inicio uma mudança, nós iniciamos e aparece algum obstáculo na nossa frente.
No meu caso, aparece férias. E eu compartilhei no meu grupo, falei, se eu conseguir manter nas minhas férias a constância, 12 dias, talvez eu consiga permanecer lá na frente. E para mim funcionar, eu teria que acordar todo dia às 5 da manhã. É bem coisa de coach, gente. Mas, isso para mim, porque senão eu não funciono. Eu fico preguiçoso. O dia fica horrível, eu não consigo planejar o dia. Então, eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho que fazer meu devocional, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ler um capítulo de um livro, tenho que ir trabalhar, tenho que fazer as coisas, tenho que fazer o exercício físico. Se eu conseguir fazer isso daí nas minhas férias, eu consigo manter. E os 12 dias das minhas férias eu consegui. Como que eu posso saber que isso que eu estou falando não é balela? Porque as pessoas que estão à minha volta visualizaram isso. Elas olharam o ritmo que eu estava. É a primeira vez que eu saio de férias e volto mais leve do que eu fui. Menos pesado. Geralmente eu era 3 quilos a mais. Por quê? Porque eu fui constante. Eu consegui ler um livro. Ano passado eu acho que eu li meio livro. Esse ano eu já li 2. Já estou mais constante. É um milagre, é quase um milagre divino. Durante 12 dias eu consegui ler um livro. Consegui ler 2 livros da Bíblia. Consegui orar todos os dias, consegui fazer devocional. Eu caminhava, eu andava de bicicleta, eu nadava, eu era quase um triatleta. Nem eu acreditava no que estava acontecendo. Por quê? Porque eu mantive uma constância. Aos poucos eu fui melhorando o meu desempenho físico, fui melhorando nas minhas disciplinas espirituais, fui tendo mais tempo para os filhos, fui me adaptando a essa rotina. E hoje eu acordo antes do despertador. Gente, eu ficava 2 horas no soneca. Eu ficava das 4 da manhã às 6 da manhã com o celular despertando a cada 10 minutos. Eu acordava mais cansado do que eu ia dormir. Eu acordava morto, exausto. Eu não sabia o que era. Eu já fui em vários médicos para ver se eu não tinha algum problema. Porque eu não me aguentava em pé de cansaço. E cada vez mais eu acordo mais disposto. Por quê? Porque existe uma constância, uma consistência na decisão que eu tomei. Eu não iniciei uma loucura de uma hora para outra. Eu fui fazendo aos poucos. Eu fui entendendo que vai aparecer momentos na minha vida que eu vou errar. Mas acabou melhorando várias áreas da minha vida, do meu trabalho, na minha intimidade com Deus, em várias coisas. Por isso que eu falo, nós devemos ter uma decisão, mas também nós precisamos ter consistência em cima dessa decisão. O porquê vocês acham que muitas vezes um namoro, a pessoa fica naquele ioiô, vai e volta, vai para o casamento, vai e volta, termina e volta, termina e volta. Tu deve conhecer alguém assim. Por quê? Essa pessoa tomou uma decisão baseada numa emoção e ela vive uma vida onde ela não consegue manter uma consistência no relacionamento. Muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos manter uma consistência em participar dos cultos. Nós colocamos outras prioridades na frente. Qualquer circunstância que apareça na nossa frente é uma desculpa para mim não participar de um culto, de um grupo de crescimento. Eu coloco N prioridades na frente, mas eu não consigo nem manter uma consistência de participar de um culto, de um grupo de crescimento. Hoje em dia, os cristãos não dão a mínima para a ceia do Senhor. Colocam outras coisas como prioridade na frente. Não se preocupam. Ceiar? Tem 3 cultos. Chega às 8, não vou conseguir, estou cansado. E não vai. Tem 3 cultos e a pessoa consegue perder uma ceia. Tem culto dos jovens a cada 15 dias e a pessoa consegue marcar bem no dia do culto. Por quê? Porque não tem consistência. Não tem disciplina. Não se programa, não se planeja. Como que a pessoa vai crescer? Como que a pessoa vai mudar a sua vida? Não tem como. Se você não está, como eu falei ali no início, você não está disponível para receber, você não consegue mudar. Se eu não estivesse disponível para receber aquilo que Deus queria ministrar na minha vida, eu não iria mudar. Deus, Ele bate na porta, mas se eu não abrir ela, Ele não entra. Nós devemos compreender isso. Mas não só isso, nós precisamos ter a decisão, ter a consistência, mas também nós temos que fazer o quê? Pagar o preço, que é o mais difícil. É o mais complicado, porque é necessário ter esforço. Às vezes eu acordo com raiva, mas eu acordo. O preço tem que ser pago. Ninguém vai fazer as coisas por mim.
O curso que tu compra na internet não vai mudar a tua vida, se você não tiver e pagar o preço. A gente não precisa comprar curso nenhum. Se tu lê a Bíblia, eu garanto para você que você vai mudar a tua vida. Se você ler, orar, ler a Bíblia, orar e jejuar, Deus transforma a tua realidade. Pode me cobrar. Deus transforma a tua realidade. Se você fazer o mínimo de esforço, Deus muda a tua vida. E você vai ter o melhor ano da sua vida. Mas para isso, você tem que tomar decisão, você tem que ter consistência naquilo que você vai fazer e você tem que pagar o preço por isso. Não é simples, não é fácil. A vida do cristão não é simples. Você tem que pagar o preço. Jesus Cristo pagou o preço para morrer por nós naquela cruz, para morrer pelos nossos pecados. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço nem de passar 15 minutos diante da presença dele, de participar de um culto, de participar de um grupo, de ser uma pessoa diferente no trabalho, na faculdade, de mudar a sua realidade, porque nós somos inconstantes. Olha o que a palavra de Deus diz lá nos Salmos. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Olha o contraste que o salmista descreve. Ele odeia as pessoas inconstantes, mas ama a lei do Senhor. Essa frase ela tem um segredo, que é o quê? Para você amar a lei do Senhor, para seguir a Deus, para mudar a sua realidade, é necessário pagar um preço. Demanda esforço. Ser constante na nossa vida não é de graça. Exige planejamento, disciplina, dedicação, exige N fatores. Não é tão simples, por isso que a maioria não consegue viver uma vida constante. Para isso precisa pagar o preço. Mas a verdade é que ninguém está disposto a pagar o preço. Você quer o shape dos sonhos, como dizem hoje em dia. Mas você não quer, durante o ano, ir pelo menos 250 vezes, como o pessoal faz lá, 1/250, 2/250. No ano passado, eu contei, gente, do meu Instagram, das 10 pessoas que colocaram, que postaram, só uma continuou. Só uma. Só uma permaneceu. O Caio quase conseguiu, só que ele passou para outro ano. Eu olhei certinho, falei, eu vou ver quem vai conseguir. Porque nós não conseguimos. Nós colocamos uma meta muito acima, muito lá na frente. Eu não consegui. Talvez esse ano eu consiga, né? Mas eu não vou fazer essa fiasqueira aí. Você pode fazer, mas eu não vou. Nas finanças, gente, nós queremos mudar a nossa realidade financeira, mas nós não mudamos. Nós queremos juntar X de valor lá no final do ano, mas eu não inicio. Ou eu tenho uma expectativa muito alta e não... Eu e a Jéssica somos muito indisciplinados na parte de finanças. Muito. E daí em dezembro eu falei, Jéssica, vamos mudar, senão misericórdia, vamos ficar sempre nessa. Em 1 mês e meio que nós... Não, 2 meses eu acho. Que nós assim, ó, beleza, vamos mudar. E mudamos a realidade assim. Foi onde iniciou também um despertar em mim. Foi um processo que foi mudando, não é uma hora para outra também que a gente muda. Em 2 meses nós fizemos uma revolução. Nós ficamos até apavorados de onde que saía dinheiro. Porque você consegue. Quando você tem disciplina, quando você tem foco, quando você está com um alicerce firmado em algum lugar, com um propósito bem definido, você consegue. Basta você ter o foco, você pagar o preço. Disciplinas espirituais, orar, jejuar, ler a Bíblia. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez? No início do ano, depois que o pastor falou aquilo, eu já tinha lido vários livros dos caras que 40 dias de jejum, 21 dias de jejum. Eu falei, isso daí não é possível, isso daí é loucura. E eu resolvi eu mesmo me desafiar. Eu fiz 7 dias de jejum. Mudou a minha vida, gente. 7 dias mudaram a minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. O que eu tive de intimidade com Deus, o que eu tive de experiências com Deus, que eu nunca tinha tido nos últimos 10 anos da minha caminhada com Cristo, foi fascinante. Por quê? Porque eu simplesmente parei de comer, economizei com comida, emagreci e fiquei mais próximo de Deus. Não tem coisa melhor. Só que nós não estamos disponíveis a fazer isso.
Qual foi a última vez que você se deleitou diante da presença de Deus e orou no seu quarto, trancou seu quarto e se derramou diante da presença dele? Porque nós reclamamos, falando que Deus não faz as coisas para nós, mas não nos colocamos diante da presença dele para que ele mude a nossa realidade. A nossa saúde, são diversos exemplos. Namorar, gente. Se tu não se colocar à disposição, você não vai conseguir namorar. Se tu não buscar, não orar a Deus, não ter um propósito definido para isso, tu não vai conseguir. Pode aparecer um quer aí na tua vida, mas... Agora, se tu buscar, se tu orar, se dedicar, Deus vai colocar uma pessoa na tua vida. Pode demorar uns 30 anos, mas Ele vai. Acontece, gente. Se você orar, jejuar, ler a Bíblia, as coisas acontecem. É como mágica, só que precisa pagar o preço. Precisa se dedicar. Precisa estar ali. A verdade é que ser inconstante é muito gostoso. Porque você não precisa fazer nada, você não gasta energia. Você fica à mercê das circunstâncias e azar. As coisas acontecem. Mas nós devemos pagar o preço. Muitas vezes nós tomaremos decisões na nossa vida, firmadas naquilo que Deus tem para a nossa vida, e aparecerão problemas ou circunstâncias. Você toma a decisão, você é consistente naquilo, você paga o preço e de repente aparece um problema na sua frente. Nós não podemos desistir, porque Deus, Ele é o nosso abrigo. Nós devemos compreender isso. E essa é a quarta chave, que Deus é o nosso abrigo. O salmista diz: Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. É como se fosse... como se estivesse em guerra. Quando você está em guerra, você não vai no local do inimigo para se abrigar. Você vai onde você está mais acostumado, na sua casa, no seu local. É assim que nós devemos fazer. Quando nós estamos em guerra, quando nós estamos passando por um problema, nós devemos se abrigar diante da presença de Deus. É isso que nós devemos fazer. Nós não podemos buscar abrigos ilusórios, que é o que acontece hoje em dia. Muitas vezes nós caímos nessa inconstância e começamos a buscar abrigos em coisas ilusórias, como na pornografia. Hoje em dia, segundo alguns dados, algumas reportagens, 30% das pesquisas no mundo são relacionadas à pornografia. Cresce cada vez mais, porque as pessoas buscam abrigo no campo do inimigo. Drogas, coisas, bebidas alcoólicas, as pessoas buscam abrigo nisso. Existem pesquisas, a última pesquisa que saiu, diz que, segundo o último relatório, no ano de 2022, do Relatório Mundial sobre Drogas, cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos usaram drogas em 2020. 26% a mais do que anos anteriores. Os jovens estão usando mais drogas. Cada vez mais. Isso é 2020. Hoje em dia deve ser muito mais. Porque as pessoas buscam abrigo em lugares errados. Em coisas que não levam a lugar nenhum. Esquecem de buscar abrigo em Deus. A obesidade, gente, tem crescido muito nos últimos anos, porque as pessoas buscam abrigo na comida. Comem mais do que deve. Vem a ansiedade porque você não consegue concluir as suas metas, e cada vez mais as pessoas se afundam nisso. Não só isso, mas também a incredulidade. Cristãos e não cristãos começam a questionar a Deus, dizendo que eu não consegui esse objetivo na minha vida porque Deus não tem me abençoado. Cada vez mais, gente. As músicas estão cada vez mais sendo direcionadas para nós, para o nosso ego, como se nós fôssemos o centro do universo. E isso não é verdade. Nós não devemos buscar abrigo em lugares ilusórios. Nós devemos buscar abrigo em Deus. E a quinta chave é que nós temos a esperança. Por mais que nós passaremos por dificuldades nesse crescimento, nessa busca de crescimento, nós devemos crer que Deus tem o melhor para nós. Olha o que o salmista diz: tua palavra é a minha esperança. Uma coisa é certa, gente. Se nós confiarmos em Deus, se nós decidirmos mudar a nossa vida nesse ano de 2024, termos consistência, estarmos dispostos a pagar o preço de ser um cristão de verdade, de fazer o básico nas disciplinas espirituais, de ser luz no nosso trabalho, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso lar, em todos os lugares.
Deus vai mudar a sua realidade. Você tem que crer nisso, tem que ter fé nisso. A única esperança que nós temos nos tempos que nós vivemos, em tempos superficiais, onde as pessoas não têm firmeza, onde a palavra não vale mais nada, nós temos que fixar a nossa verdade. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos mais viver um cristianismo meia boca, onde tudo toma o lugar de Deus na nossa vida. É muito fácil a gente chegar aqui e falar, para você crescer, crê em Deus, vai, você consegue. Você é top, como os caras falam hoje em dia. Não vai mudar. Se você não estiver disposto a pagar o preço, a viver uma vida para Deus, mudando essa realidade em todas as áreas da sua vida, não vai mudar. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ser o mais esperto, o mais gentil, o mais alegre. A pessoa que sabe tudo. Se você ser inconstante, você não manter uma constância, você não vai conseguir. Você vai viver uma vida meia boca. E Deus não nos chamou para nós vivermos uma vida meia boca. Nós devemos fazer a diferença, gente. Nós não podemos viver uma vida medíocre. Não podemos mais ser medianos. Nós temos que fazer a diferença. Eu venho falando isso no meu grupo de crescimento. Algumas pessoas até entraram num planejamento comigo de ser constante nesse ano de 2024. De jejuarmos junto, de orarmos junto. Porque essa é a base para que as outras coisas aconteçam. Quando você faz esse básico, você começa a dar importância em participar dos cultos, dos grupos de crescimento, em participar de uma ceia, em servir no ministério, em fazer a diferença no seu trabalho, em começar a fazer uma atividade física para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, de mudar a sua realidade para você encontrar alguém, para você começar a buscar crescimento na sua vida, para você casar lá na frente, para você cuidar melhor da sua esposa, para você cuidar melhor do seu marido, entender o seu papel de marido e mulher, entender o seu papel de filho. Quando você começa pelo básico, as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Para ser constante na sua vida, decida mudar. Seja consistente em sua decisão. Pague o preço pela mudança. Busque abrigo no lugar correto. E deposite a sua esperança em Deus. Não deposite sua esperança em homens, em gurus espirituais. Deposite em Deus. Se você quer fazer a diferença, experimente mudar. Experimente fazer o básico, que você vai ver que Deus vai mudar a sua realidade. Existe uma frase de um rei chamado Luís XIV, não sei em que período que ele viveu, peguei na internet isso daqui. A constância não consiste sempre em fazer a mesma coisa, mas aquelas que tendem para o mesmo fim. E para ser constante, as nossas decisões, o nosso caminho tem que ser baseado em tudo que leva sempre para Deus. Tudo que você for fazer, você deve entender se esse caminho, se essa decisão te leva para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Porque senão, de nada adianta. Se você vai iniciar um relacionamento, veja se essa pessoa vai seguir um relacionamento com Deus assim como você quer. Se você vai casar com essa pessoa, veja se essa pessoa vive um relacionamento com Deus. Se você vai iniciar um trabalho, veja se esse trabalho não vai ir contra o que a palavra de Deus diz. Tudo que tu fizer, veja se está de acordo com a palavra de Deus. Eu iria iniciar esse ano de 2024 um seminário teológico. Eu terminei a faculdade e eu achava que eu precisava estudar mais. E eu fiz todo um processo, é o seminário mais importante do Brasil. E eu estou nesse processo, passei em todas as etapas. E ia iniciar agora em março. Deus colocou no meu coração que não era para mim. Eu relutei, e Deus se reafirmou. Por quê? Porque o que eu preciso não é estudar mais teologia. O que eu preciso é estar mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus. E é isso que nós devemos entender. O que nós precisamos é nos aprofundar na presença de Deus. Buscar mais a presença de Deus. Que você saia daqui dessa noite, pense diferente.
e tome a decisão de mudar a sua vida. Porque senão vai chegar o ano de 2025, nós vamos fazer outra série e você vai continuar estagnado onde você está. Mas se você decidir mudar, pode ser que em 2025 você esteja aqui, dando seu testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, impactando a vida de outras pessoas. Porque é isso que Deus nos chamou. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos. E se você deseja de fato e de verdade ter uma mudança na sua vida, seja sincero com Deus. Não precisa de música aqui, não precisa de nada. Só precisa que você tome uma decisão de mudar a sua vida, de transformar a sua realidade, de querer algo diferente no ano de 2024, de querer uma mudança verdadeira. Ore a Deus, coloque a mão no seu coração se você deseja essa mudança e peça para Ele discernimento, entendimento, para que você consiga mudar a sua realidade nesse ano de 2024. Que você possa crescer cada vez mais, que você possa amadurecer, que você possa se comprometer e que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Que você não venha a ser mais inconstante e levado de um lado para o outro, como as ondas do mar, mas que você possa ser firme e que toda decisão que você venha tomar na sua vida, você venha a ser consistente e você venha a estar disposto a pagar o preço. Deus, eu quero orar e te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Deus. Eu oro para que o Senhor continue, Pai, ministrando em nossos corações, Pai, que você possa tirar as escamas dos nossos olhos, Pai. Que nós venhamos sair daqui diferente do que entramos, Pai. Que possamos ser transformados pela Tua palavra, transformados pelo Teu amor e transformados pela Tua graça, Pai. Que em nome de Jesus, no ano de 2024, Pai, possamos crescer cada vez mais, Deus. E principalmente, Pai, venhamos buscar cada vez mais a Tua presença, Pai. E venhamos entender e ser cristãos de verdade, Pai. Que estão dispostos a mudar uma realidade, Pai. Dispostos a mudar, Pai, a geração na qual nós vivemos, Pai. É por isso que eu oro e te agradeço colocando as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, gente. Alguém nos visita pela primeira vez hoje? Pode levantar a mão. Ó, temos 1, 2. Seja bem-vindo. Desculpe as palavras meio bravo. 3. Que Deus abençoe vocês. Nesse próximo sábado nós não teremos culto, mas daqui a 15 dias, no dia, não lembro o dia, acho que é dia 13. Não. Vai sair na nossa rede social. Qual? 17, dia 17 de fevereiro nós temos o nosso culto. Nos siga nas nossas redes sociais, @inconformadosibfc, _IBFC. E lá você vai estar por dentro de todas as coisas. Que Deus abençoe vocês e até mais. Espero vocês no culto amanhã, viu? Deus abençoe. Olá, eu sou a Priscila e você acabou de assistir uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa igreja que é feliz e amiga, você pode participar das nossas atividades semanais, que são totalmente online. Como, por exemplo, os nossos pequenos grupos, onde nós oramos um pelos outros, conhecemos novas pessoas e aprendemos mais sobre Jesus. Para fazer isso, basta que você aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clique no link que você encontra na descrição do vídeo. Vá em Sou Novo Aqui, preencha o formulário e nós faremos contato com você. Viu como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguardo o teu contato e até logo!